Deus tem uma obra para fazer na tua vida. Se você precisa de portas abertas, eu vim aqui para te dizer que as portas estão abertas. É só você entrar por elas. Eu abri uma porta para você, diz o Senhor, e ninguém a pode fechar. Meu irmão, minha irmã, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas quando Ele fecha, ninguém abre. A bênção que Deus tem para você é tua. E vai ser entregue na palma das tuas mãos. Talvez você pense, mas Senhor, eu nasci só para sofrer. A minha vida foram tantas perdas, eu já perdi tanta coisa. Perdi dinheiro, perdi amigos, perdi familiares. Será que a minha vida é só de perdas? Não, meu irmão. A gente passa por adversidades mesmo na vida. São coisas da vida. Porém, Deus tem vitória para você. Ninguém nasceu só para sofrer. Ninguém está nesta terra só para perdas. Mas Deus tem vitória para a tua vida. As coisas acontecem. Porém, se você orar, se você falar com Deus, a história muda de figura. Deus sabe o que você precisa mesmo antes que você o peça. Ah, mas se Ele sabe o que eu preciso, então por que Ele não faz? E se você precisa, então por que você não pede? E muitas vezes nós não recebemos, por que não pedimos? Porque não damos crédito à palavra de Deus. Nós não acreditamos que Deus tem o poder para mudar situações, mudar história. E eu vim aqui para te trazer uma boa nova. Jesus muda a tua história. Nós na oração da madrugada estamos de quinta para sexta no YouTube, na madrugada. E estamos sempre buscando a presença do Senhor. Você que quer fazer as suas campanhas, ore, busque a presença do Senhor e participe conosco. Digita lá para procurar, coloca oração da madrugada Wesley Santiago. Você vai encontrar o canal no YouTube. E Deus vai falar com você. Deus vai trazer uma resposta para você. Você confia? Você acredita? Acredita, meu irmão? Deus faz milagre. Eu já recebi muita vitória. A minha vida não é fácil, não foi fácil até aqui, né? Mas a gente recebe bênção da parte do Senhor. Então o que eu tenho para dizer para você, a vida não é um mar de rosas. Se você pensa que é, ou se alguém falou para você que tudo vai ser as mil maravilhas, um mar de rosas, mentira. Se prepare, não seja pego de surpresa, mas esteja preparado para lutar e vencer no meio da luta, no meio da adversidade. Deus, ele entra em ação, ele muda a tua história. Deus faz mesmo, mas para quem confia. Para quem dá crédito à palavra do Senhor. Deus tem vitória para você. Ele quer mudar a tua história. Ele quer fazer por você aquilo que você não dá conta. Nem você dá conta, nem nós mesmos damos conta de certas coisas. Mas Deus, ele faz, porque ele é bom. Porque as misericórdias dele duram para sempre. E as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Mateus capítulo 6, versículo 9, 10, 11, 12, 13 e 13. Porquanto vós, quando orardes, orarei assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos induzais à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu reino é o poder e a glória para todo sempre. É vitória. Deus tem vitória para você. Mas isso não significa que você não vai precisar lutar.
Precisa lutar sim. Mas a vitória é garantida. E sem luta não tem vitória. A ideia desta obra é alcançar pessoas aflitas, afligidas, angustiadas, com uma palavra de evangelização missionária ou uma palavra motivacional, com princípios bíblicos. E a Bíblia, ela sempre vai fazer algo por você. O poder da libertação da palavra. Se a Bíblia, se a palavra de Deus não puder fazer nada por você, nada mais o fará. Então, eu não trago uma placa de igreja, eu não vos trago uma religião. Aqui eu prego para católico, espírita, evangélico e respeitando a todas as religiões e vos trazendo a palavra missionária, a palavra da evangelização, boas novas de paz em Cristo Jesus. Então, o que eu tenho para dizer para você, que Jesus ele muda a história. E eu estou sempre trazendo alguns princípios para que você aprenda a ouvir a palavra, aprenda a orar, a buscar e alcançar metas. Deus tem vitória para você. E muitas vezes a gente fica aí parado, olhando para o tempo, as coisas acontecem e nós não fazemos nada. Estamos ali como cego de Jericó, à beira do caminho, mendigando atenção, mendigando sentimentos. E você não precisa disso, meu irmão. Você pode ser diferente, você pode agir diferente. E Deus ele tem vitória para você. A fila anda, né? A nossa vida precisa andar. Você não pode ficar parado, estagnado, esperando as coisas acontecerem. Como a moinha que o vento espalha. Como diz lá no livro de Salmo, capítulo 1, né? Os ímpios são como a moinha que o vento espalha. O que é moinha? É um monte de folha seca. Você já viu quando alguém varre um pé de manga ou uma árvore ali e junta aquele monte de folha? Essa é a moinha. Aí vem o vento, sopra e espalha. Os ímpios são assim, sentados à beira do caminho esperando a morte chegar. Mas você pode mudar a situação tomando atitudes. Pequenas atitudes fazem grande diferença, meu irmão. E Deus quer abençoar a tua vida. O Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Eu quero ressaltar o versículo 12, que fala bem assim, ó: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O poder curador, o poder libertador do perdão. Você quer ser perdoado por Deus? Você quer que as janelas dos céus estejam abertas para você? Que as portas se abram? Então, primeiro você precisa tomar atitude. Qual atitude? Perdoar a quem te ofendeu. Então, se eu quero que Deus me perdoe, eu preciso perdoar. Se desvincular do passado. Se desvincular das mágoas, tirar aquilo da cabeça, tirar aquilo da mente, o sofrimento. Passamos por traumas, no geral. As pessoas passam por traumas, por experiências tão dolorosas, que quando lembra, chora. São feridas que ainda sangram. Mas então como perdoar tais ofensas que alguém me causou? Perdoa-nos as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Você precisa perdoar para encerrar ciclos. Ciclo de dor, de sofrimento, de angústia, de perda. Alguém te ofendeu, você precisa colocar um ponto final nesta situação ou nesta cena que passa na sua mente aí, que quando você vê essa cena, você lembra, você chora. Porque a ferida foi tão intensa, foi tão dolorosa, que causou trauma.
que causou marcas. Você precisa perdoar, tirar isso da cabeça. Alguém te ofendeu, alguém te feriu, te causou tanta dor, tirou a vida de um familiar seu ou coisa parecida. Você precisa se desprender do trauma, esquecer. Porque enquanto você lembra, aquilo vem à tona, vem na sua mente e aquilo fere a tua alma. Essa mágoa. Então, o perdão ele é necessário para a libertação. Mas tem um pequeno detalhe. Você precisa encerrar ciclos. Se desvincular daquela energia, daquela pessoa que te causou o mal. Esquecendo. Larga para lá. Tem pessoas que você precisa se afastar, meu irmão. Você precisa perdoar. Mas quando a pessoa não foi liberta, quando a pessoa não amadureceu, continua com os mesmos erros, se você perdoar e voltar a conviver com aquela pessoa, você vira freguês. Felizmente. E aí o ciclo vai se repetir novamente. Vai acontecer de novo. É isso que você quer? Então, é se afastar, é perdoar, tirar a mágoa do coração e vida que segue. Pare de beber veneno esperando que o outro morra, né? E as pessoas sofrem muito porque não são inteligentes emocionalmente. Nós precisamos ter inteligência emocional. Sim. E receber as bênçãos de Deus. Muitas pessoas ficam bloqueadas espiritualmente porque estão presas a traumas. E isso abre portais em que espíritos malignos, eles adentram por esses portais e eles criam em você, eles colocam em você algemas, correntes. Pessoas presas ao mundo espiritual por problemas emocionais, por traumas vividos, passados. Pessoas que passaram por traumas ou por situações tão tristes, tão dolorosas, e que diziam, mas onde é que Deus estava quando eu estava lá, naquele momento? Pessoas que foram vítimas de violência sexual ou tais coisas parecidas. Onde é que estava Deus quando eu estava passando por aquilo? E esse tipo de experiência, esse tipo de trauma, ele abre portais. E espíritos malignos, eles adentram por esses portais, porque você está vinculado àquela energia daquela pessoa que te causou aquele mal. Você precisa se libertar disso. Tirar essa dor da sua alma, o sofrimento. Não é voltar para a mesma situação. Né? Às vezes o abusador é um marido, né? Ou é um familiar. E você sabe que aquela pessoa não foi liberta ainda. E se você voltar para o mesmo ambiente ao qual você sofreu o trauma ou passou pelo aquele momento difícil, você novamente vai ser vítima. Então, o que acontece? Foge da aparência do mal. Resiste o diabo, ele fugirá de vós. Perdoa, se desvincula dessa energia de dor, trauma, sofrimento, segue a sua vida e você vai ver que as portas vão se abrir para você. Isso engloba todas as áreas, financeiro, emocional. São pessoas que têm dificuldade para se relacionar, porque esperam sempre o pior do semelhante, do ser humano. Às vezes nós até perdemos a fé no ser humano, porque nós vemos tanta coisa horrível que acontece, que aquilo nos deixa emocionalmente abalados. Mas Deus, ele liberta. Ele entra no seu emocional. Ele entra no seu psicológico. Ele entra na sua mente, ele entra na sua vida, ele muda a tua história. Mas isso precisa partir de você. Você ter atitude, ter força para perdoar, para se desvincular daquela pessoa. Relacionamentos afetivos, namorado, namorada, esposa, esposa. Acontece muitas vezes no meio da religião. Tem igreja que fala assim, que não pode separar. Aí a pessoa vive, até sofrer um feminicídio.
Aí depois que tá lá no cemitério, lá que só quem vai visitar é um parente, um pai, a mãe. Aquele pastor que falou que tinha que ficar, né, sofrendo, apanhando, até se tornar vítima de um feminicídio, ele não vai nem te levar uma flor lá no cemitério. Então, foge dessas igrejas, dessas situações que te levam à destruição, te levam à morte. E eu vejo assim no meio da religião, pastores, né, lideranças que dizem, olha, você não pode separar, tem que ficar apanhando ali, né, até Deus libertar. Aí Deus liberta se a pessoa quiser, se a pessoa não quiser, você vai viver a vida inteira apanhando. Não vai conseguir ser feliz na vida porque foi vítima de uma pessoa assim. Aí você encerrou aquele ciclo. Aí você perdoou. Aí você volta a morar junto, volta a apanhar de novo. E assim vai. Tem gente que larga, volta, até morrer. Infelizmente. E as pessoas precisam abrir um pouco a mente em prol da vida. Em prol da vida humana. Vida você só tem uma, meu irmão. Você pode comprar um carro novo, bater aquele carro, perder. Ganhar dinheiro, perder. Ganhar na Mega Sena, perder. Ganhar de novo. Mas vida você só tem uma. Você precisa cuidar da sua vida. Cuidar de você mesmo, se cuidar. Deixar Deus trabalhar, porque Deus trabalha para aqueles que neles confiam. Amém? Amém. Hein? Não deixa ninguém aproveitar de você não, meu irmão, minha irmã. Isso não vale só para homens não. Tem muitas mulheres também que exploram homens. Fica com um, com o outro, pega um pouquinho de dinheiro aqui, outro ali, e toma isso por profissão. E os homens se iludem com essas pessoas, chora, vai pro boteco, bebe todas, pula de cima da ponte por causa de mulher. E eu tô falando só de prostituta não, tem mulher que tira isso por profissão e não vive no cabaré. Mas sempre tá com um e com o outro, pegando de um dinheiro de um e de outro. E os idiotas tudo cai, tudo apaixonado pela mesma mulher. Mulher golpista. E aí, você vai ser freguês? Vai ser mais um freguês? Eu falo porque eu já passei muita coisa nessa minha vida. Mas eu tenho muita experiência para contar. Eu nem conto, porque tem muita coisa que assusta. Amém? O que eu tenho para dizer para você, que Cristo cura, liberta e transforma. Ele quer te curar. Ele quer te libertar. Ele quer mudar a tua história. Quem te fez infeliz quer te prender numa energia de dor, mágoa, dificuldade. Larga essa pessoa pra lá, rapaz. Você vai ficar preso, vinculado a uma pessoa. Eu tô falando no mundo espiritual, espiritualmente falando, porque tudo é energia. Você tá vinculado àquela energia daquela pessoa, daquele momento, e não consegue sair de lá. Tá preso naquele momento, naquela situação. Deus não te chamou para isso. Você pode fazer diferença. Você pode ser curado, superar essa dor, esta mágoa, esta ferida, e pode ser um agente de milagres. E através de você, outras pessoas serão amparadas. Porque você vai dizer, eu passei por isso e Jesus me curou. Jesus te cura, Jesus te liberta, Ele muda a tua história.